Série Mediunidade na Bíblia, com Orlando Noronha Carneiro. Produção do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. Olá, amigos, dando continuidade ao nosso estudo, a série Mediunidade na Bíblia. Hoje nós vamos refletir em torno do capítulo 6, dos nossos estudos, que intitulamos A Visão de Daniel. Então, sigamos. Em Daniel, no capítulo 10, versículos 5 a 7, Daniel, que foi um grande profeta, diz o texto: Levantei os olhos para observar, e vi um homem revestido de linho, com os rins cingidos de ouro. Seu corpo tinha a aparência do crisólito e seu aspecto do relâmpago. Seus olhos como lâmpadas de fogo, seus braços e suas pernas como o fulgor do bronze polido, e o som de suas palavras como o clamor de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi esta aparição. Os homens que estavam comigo não viam a visão. E, no entanto, um grande tremor se abateu sobre eles, a ponto de fugirem para se esconder. Nós extraímos o texto que está na Bíblia de Jerusalém, na página 1574, 14ª reimpressão, ano 2020, editora Paulus. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel, 456 a.C. Daniel possivelmente nasceu em Jerusalém. Do hebraico significa Daniel, Deus é meu juiz. Daniel foi um famoso profeta judeu do período babilônico e persa. Tudo quanto se sabe de Daniel deriva-se do livro que tem seu nome. Livro escrito em hebraico e aramaico. Trata-se do livro das profecias. O livro de Daniel é o único livro judaico de natureza apocalíptica. Descendente da família real de Judá, da alta nobreza dessa nação. Entre 12 e 16 anos, Daniel se encontrava cativo na Babilônia. Foi forçado a exercer serviços na corte real babilônica. Logo se distinguiu por sua sabedoria e suas profecias. Se tornou admirado pelo rei Nabucodonosor. No desenvolvimento do tema, então, conforme estudos e reflexões nos episódios, capítulos anteriores, ficou esclarecido que a palavra profeta, Daniel é um profeta, refere-se a um intérprete que informa. Hoje, com o surgimento do Espiritismo, a doutrina espírita, atualmente identificamos a palavra médium para designar o intermediário entre o mundo espiritual e físico, intérprete que informa as mensagens do mundo espiritual. Palavra esta designada por outros cristãos como céu espiritual, os outros cristãos, céu. Conclusão: profetas são os médiuns da atualidade. O livro de Daniel é repleto de profecias. Contato, então, com o mundo espiritual. O texto em estudo apresenta um fenômeno natural que chamamos de vidência. Aparição, a vidência. Capacidade que o médium, o profeta, no passado, tem de perceber o mundo espiritual, o céu, segundo a tradição dos cristãos, e descrever o que eles estão vendo. Daniel descreve a aparição de um homem. Olha, não é o Espírito Santo, não é um anjo.
envolto em características de belezas espirituais. Ele identifica um homem e esclarece no texto as características de belezas espirituais deste homem. O texto é claro, muito claro e esclarecedor, que era um fenômeno natural espiritual, ao destacar: somente eu, Daniel, vi esta aparição. Se fosse alguém no mundo físico, humano, todos que estavam ao redor dele viriam. Não foi o caso. E o texto afirma categórico: os homens que estavam comigo não viam a visão. Então era um fenômeno de ordem espiritual e não físico. No caso de Elias e Moisés, que nós estudamos anteriormente no Monte Tabor, como vimos anteriormente, foi uma materialização, pois também João, Pedro e Tiago viram Elias e Moisés. Portanto, o médium que tem vidência é diferente do médium que tem a ectoplasmia, a condição de fornecer o material para os espíritos materializarem e todos poderem ver, enxergar, identificar. Fica caracterizado, então, a interferência do mundo espiritual junto ao mundo material. Um homem revestido de linho aparece para Daniel. Ele é identificado. Não há dúvida. A comunicação entre os dois planos da vida ocorre. É uma das leis natural de Deus. Está aí no texto de Daniel. Então, quando é notificado que houve um grande tremor, se abateu sobre eles, Daniel e os que estavam com ele, é um fenômeno natural de efeitos físicos que os espíritos podem produzir, onde o plano espiritual pode agir na matéria e produzir um fenômeno típico em que todos podem presenciar, ouvir, ou ver, ou sentir. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, elucida a questão ao debruçar esse fenômeno e deixar ali catalogado em O Livro dos Médiuns. E é, então, no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação espírita, o primeiro é o Livro dos Espíritos, em que ele irá elucidar esses dois tipos de fenômenos que ocorreram em Daniel. O primeiro é que quando ele enxerga, ele vê a aparição daquele homem, e os outros não viram, ele está tendo uma vidência. Então, no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, com o título Das Manifestações Visuais, Allan Kardec estará estudando, porque ele se debruçou nesse fenômeno, ele pesquisou cientificamente, e ele então descreve, ele traz a teoria de como esse fenômeno na prática ocorre, que foi a visão de Daniel. Mas nós temos aí também um fenômeno de tremor. Houve o quê? Um efeito físico, onde todos perceberam. E o codificador, debruçando também nesse estudo, no capítulo 4, ele vai intitular esses fenômenos como da teoria das manifestações físicas. Aqueles fenômenos que são sentidos, são vistos, são ouvidos por todas as pessoas e que estão registradas em todas as épocas da humanidade. Queridos amigos, queremos aqui então deixar para o nosso próximo estudo o capítulo 7, o rei Saul, primeiro rei do povo judeu, e um espírito obsessor. Vejamos lá o que significa esse espírito obsessor. Nós vamos esclarecer também esse termo à luz da doutrina espírita, que é a mediunidade na Bíblia. Portanto, muita paz e até o breve estudo.